Irmãos, Paulo, quando escreve a igreja de Roma, alguns estudiosos já disseram o seguinte: que se perdesse toda a Bíblia e se ficasse somente o livro de Romanos, ele já seria muito poderoso para conduzir o homem para uma rota de salvação. Então, a carta que Paulo escreve à igreja de Roma é uma carta muito poderosa. E alguns estudiosos já disseram até que se ficasse só o capítulo 8, isso já seria muito poderoso. Então, a carta que Paulo escreve à igreja de Roma é uma carta muito poderosa, muito importante. E tem algo aqui que eu quero compartilhar com vocês dentro dessa carta doutrinária, né? As cartas que Paulo escreveu são cartas doutrinárias. Paulo escreveu 13 cartas. Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. Ou seja, dos 27 livros do Novo Testamento, quase a metade, ou mais da metade, vamos dizer assim, ele escreveu. Quem quer falar que ele escreveu mais da metade, fala que Hebreus foi ele que escreveu. Mas a gente não sabe se foi. Mas não importa também se foi ele ou não foi. Importa que o Espírito Santo resolveu ensinar a gente com a carta de Hebreus. Isso é importante. Mas Paulo escreveu 13 das 27 cartas, 13 dos 27 livros. Então Jesus confiou para Paulo todo o peso, né, toda a intensidade da doutrina da nossa fé. Então nós precisamos dar muita atenção, né, em relação ao que Paulo ensina, porque isso constrói a nossa fé. Isso é importante. Você só faz acompanha comigo? Você só faz aquilo que você acredita. Diga comigo: eu só faço. Vai com a mãozinha assim para ajudar, para construir um caminho, né? Eu só faço aquilo que eu acredito. E eu só acredito naquilo que eu conheço. É assim. Ninguém acredita naquilo que ele não conhece. Se ele não tem uma crença, então ele não tem uma ação. Faz sentido isso para você? Isso é lógico. Então as pessoas só fazem aquilo que elas acreditam, e as pessoas só acreditam naquilo que elas conhecem. Só que para alguém conhecer algo, ela precisa o quê? Vamos lá comigo? Eu só faço aquilo que eu acredito. Eu só acredito aquilo que eu conheço. E eu só posso conhecer se eu aprender. Simples assim. Então você aprende, conhece, acredita e pratica. Simples assim. Por que existem pessoas que elas não estão firmes na fé, irmãos? Por que existem pessoas que, apesar de frequentar a igreja há anos, há muito tempo, ela está na igreja lá, ela já é, né, se fôssemos assim, graduar essa pessoa pelo tempo de igreja dela, ela já seria um arcanjo já. Nem anjo ela era mais. Anjo ela já tinha passado essa etapa há muito tempo. Em dezembro agora nós vamos certificar o 2º módulo da escola de adoração nossa, né? Tem gente que está tanto tempo na igreja que nós tínhamos que certificar ela como arcanjo, porque tem muito tempo frequentando a igreja. Só que, apesar dela frequentar uma igreja há muito tempo, ela não faz o que deve. E por que ela não faz o que deve? Simples, porque ela não acredita que deve fazer. Aprendendo, não foi isso? Quando o aprendizado entrou na nossa vida, nós adquirimos o que? O conhecimento. E quando nós adquirimos o conhecimento, nós acreditamos. E quando nós acreditamos, nós desenvolvemos uma ação. E aí Deus age. E Deus age quando Ele percebe no nosso coração que a gente está disposto a agir. Então, irmãos, nós erramos porque não fazemos o que deve ser feito. E por que eu não faço o que deve ser feito? Porque eu não acredito que tem que ser feito. Paulo escreve essa mesma carta de Roma no capítulo 10, e Paulo diz assim: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz: mas como invocarão aquele que eles nunca ouviram falar dele a respeito, ou não conhecem? Então percebe que para ser salvo tem que invocar o nome do Senhor. Mas como eu vou invocar quem eles não conhecem? E como eles conhecerão? Como é que eles ouvirão a respeito se não tem quem pregue, se não tem quem ensine, quem fale? Vocês estão entendendo o princípio? Isso é um princípio universal. Então Deus tira Israel do Egito, que estava lá debaixo de maldição, leva eles para o deserto do Sinai, lá no Monte Sinai, para dar a lei para eles. Para quê? Para dar aprendizado para eles, conhecimento para eles, para que eles praticassem o conhecimento e pudessem herdar Canaã. Mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito para ir para Canaã. Mais de 3 milhões.
Mais de 3 milhões de pessoas aprenderam, mas não transformaram o aprendizado em conhecimento. E por isso não creram. E porque não creram, não fizeram. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com essa multidão? Morreu no deserto. Deixa eu lhe dar uma notícia. Muitos homens e muitas mulheres de Deus vão morrer no deserto. Não vão sair do deserto. O alvo é sair do deserto, mas eles vão perecer no deserto. Toda essa multidão de quase 3 milhões de pessoas que saiu do Egito eram homens e mulheres de Deus. Sim ou não? Escolhidos, chamados por Ele. Mas eles pereceram no deserto. Nós somos homens e mulheres de Deus, amém? Mas podemos morrer no deserto e nunca chegar na nossa Canaã, e nunca vivermos as promessas dele para nós. Sabe quando isso se torna possível? Quando aquilo que eu aprendo eu não transformo em conhecimento, e esse conhecimento não gera um poder de acreditar intensamente, de tal maneira que eu transformo o que eu acredito em ação. Deixa eu dizer uma coisa: o que você acredita, se não tiver uma ação acompanhada, não vale nada. Vou repetir de novo: aquilo que você acredita, você pode acreditar nas mais poderosas crenças espirituais. Se isso que você acredita não for traduzido em atitude sua diária, isso que você acredita não vale nada. Sabe quem diz isso? É Tiago. O Espírito Santo diz para Tiago: Tiago, ninguém vai ser justificado por aquilo que acredita, mas vai ser justificado por aquilo que faz. Já capítulo 2, versículo 24. Simples assim. Porque não aprenderam, então não se comporta como deve. Capítulo 12, Paulo nos ensina um negócio muito importante sobre aprender, conhecer, acreditar e praticar. Olha como começa o versículo 9 de Romanos 12. O amor seja sem hipocrisia. Deteste o mal. Apegue-se ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. Só que é versículo 13, é aqui que eu quero chegar. Aí, até o 12, 9 ao 12, não foi um texto bonito, forte? A gente fica até, né? Se pudesse ser batizado no Espírito Santo de novo, a gente até era com esse texto. Só que no 13 ele diz o seguinte. Agora ele diz a sequência. Ele está falando de ter um amor sem hipocrisia, de detestar o mal, se apegar ao bem, amar uns aos outros, preferir em honra uns aos outros, sermos zelosos, sermos remissos, sermos fervorosos de espírito, servindo o Senhor, regozijarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação, sermos pacientes na oração, sermos perseverantes. Tudo isso ele constrói para dizer, sabe o quê? O que está escrito no versículo 13. Tudo isso ele constrói para dizer o que está no versículo 13. Para dizer o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Compartilhai a necessidade dos santos. A palavra hospitalidade aí tem muita relação com amar o estrangeiro, amar o estranho, amar aquele que não faz parte da nossa tribo. Mas ele diz: compartilhar as necessidades dos santos. O que é compartilhar? Eu vou compartilhar da necessidade que o outro está vivendo. Ajudá-lo, eu tenho que ajudá-lo. Eu tenho que ajudá-lo.